o Botafogo abrindo mão da negociação e aceitando os detalhes do acordo com o Atlético por Júnior Santos. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar agora sobre Júnior Santos e Atlético Mineiro. Nessa quarta-feira, o Botafogo tentou ficar com o Júnior Santos oferecendo um aumento. Não rolou, já havia contado para vocês que o Júnior bateu o pé e reafirmou sua vontade de jogar no Galo. Notícia da manhã dessa quinta-feira é de que John Textor procurou os representantes do atleta, disse que lamenta a decisão do Júnior de sair do Botafogo, mas deu a entender que o negócio vai acontecer. Agora o staff do jogador só espera pela confirmação do acordo com o Atlético, via Botafogo, para dar andamento a todas as tratativas e questões burocráticas, como a viagem do atleta até Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato que vai ter 4 anos de duração e vencimentos na casa de R$1 milhão por mês. Botafogo que comprou o Júnior Santos por algo na casa de R$1 milhão e agora está o vendendo por 42 milhões de reais. Por que os estrangeiros deixaram o Atlético nessa janela de transferências? Batalha, Zaratio, Maurício Lemos foram negociados. Batalha, $1 milhão para o Boca Juniors. Zaratio, $2 milhões para o Racing. E Maurício Lemos negociado com o Vasco por empréstimo até o fim do contrato dele, que é em dezembro de 2025. Depois disso o Vasco decide se fica ou não com o jogador. Bom, as negociações aconteceram por um motivo simples. Os 3 jogadores entraram em rota de colisão com alguns líderes do elenco atleticano antes da decisão da Copa do Brasil. E por isso, da Copa do Brasil do ano passado, quando o Atlético perdeu para o Flamengo 3-1 no jogo de ida, 1-0 no jogo da volta na Arena MRV. E por isso, a diretoria atleticana atendeu ao pedido dos 3 atletas de deixar o clube. Então os 3 jogadores pediram para deixar o clube, a diretoria atleticana ficou de mãos atadas e acabou aceitando a saída dos 3 jogadores por valores considerados baixos. $1 milhão o Batalha, $2 milhões o Zaratio, e aí o Atlético liberando o Maurício Lemos, um empréstimo gratuito para o Vasco, e até o fim do contrato, em dezembro de 2025, o jogador nem sequer renovou o contrato na Cidade do Galo. Então os 3 jogadores entraram em rota de colisão com alguns líderes do elenco. Não me contaram o motivo dessa rusga, desse problema que eles tiveram nos bastidores e no vestiário do Atlético. Mas a saída de Gabi Milito influenciou para que esses 3 deixassem o clube. Os 3 jogadores permaneceriam no Galo em caso de permanência do treinador argentino. No entanto, diante da rusga que tiveram com líderes do elenco, acabaram deixando o Atlético. Tá falado, meus amigos? O que você tem de nomes para o Atlético? Tem algum avanço a respeito de Coelho, de Soteldo? O que tem avançado? Vamos lá, Eltinho. O Júnior Santos está bem avançado. Eu conversei ontem com o André Cury, que é o empresário que está intermediando essa negociação. Ele é o responsável por trazer o Júnior Santos para o Atlético, ou levar o Júnior Santos para o Atlético, né? Já que eu não estou em BH. Mas, enfim, ele é o responsável. O Atlético fez a proposta de $7 milhões e agora as partes discutem a forma de pagamento. Em relação ao valor, tá tudo bem. O Botafogo aceita os $7 milhões, 42 milhões de reais. Mas agora as partes vão discutir a forma de pagamento. E aí o Atlético quer, obviamente, parcelar esse montante, o Botafogo quer receber a maior parte à vista. Eu acredito que o Júnior Santos, até essa sexta-feira, que é o prazo que o Atlético tinha dado para o Botafogo dar uma resposta em relação à forma de pagamento, o Atlético possa ter algum tipo de novidade. Então até amanhã, dia 17, de janeiro, o Atlético pode ter algum tipo de resposta em relação ao Júnior Santos. A outra situação, o Thomas Coelho, o Atlético fez a proposta de $6 milhões, o Atlético Paranaense também aceita esses $6 milhões, mas aí é outra questão que envolve também a forma de pagamento. O Atlético espera concluir também esse negócio do Coelho até esta sexta-feira. O outro jogador que o Atlético queria para o ataque, que é o Jefferson Soteldo, de 27 anos, que pertence ao Santos, o Atlético está disposto a pagar cerca de $5 milhões pela contratação do Soteldo. O grande porém nesse caso é o seguinte: o Santos hoje quer mais do que os $5 milhões. E mais do que isso, o Atlético não pretende esticar tanto essa corda. O Atlético poderia, desculpa, eu engasguei aqui. O Atlético poderia possibilitar um pagamento diferente, um pagamento com maior parte à vista. No entanto, o que o Santos quer é mais do que os $5 milhões, cerca de R$30 milhões. Esse pedido do Santos faz com que a diretoria do Atlético entenda que a situação do Soteldo tenha mais dificuldade em relação ao avanço. Mas o nome que o Atlético gostaria hoje, além dos outros 2, que são Júnior Santos e Coelho,
era do Soteldo. O Atlético queria ter esses 3 nomes. E conversando também ali nos bastidores do clube, de fato o Botafogo demonstrou interesse pelo Alisson, mas o Atlético só negocia o Alisson com o exterior nesse momento. Ô Mike, a gente vê então que o Atlético está tentando movimentar uma janela, que a gente joga sempre no tentar, nesse sentido, na condicional, né? O Atlético, a gente está trabalhando todas as frases na condicional, com a ideia de movimentar quase 20 milhões de euros, né? Daria 19 milhões de euros, algo aproximado. 17 de um, 6 de outro, mais 5 em uma beirada de cá, uma beirada de lá, movimentando 19, 18 milhões. Está faltando ser mais assertivo e acelerar os movimentos, né? Porque muito torcedor fala assim, mas a janela só se encerra lá em 28 de fevereiro. Gente, mas não é assim que o futebol funciona. Os jogadores precisam estar no grupo, se encaixar num grupo. Vamos lembrar que o ano passado o Atlético buscou nada mais, nada menos que Gustavo Scarpa. Um cara de extrema capacidade, de extrema qualidade. Ele precisou de jogos, no plural, para se adaptar. Foi muitos torcedores do Atlético... Chegou cedo. E chegou cedo. Muitos torcedores do Atlético, ele pegou toda a pré-temporada, né, Pre? Inteiro. Pegou toda a pré-temporada. Muitos torcedores do Atlético chegaram e falaram assim, não pode mandar de volta para a Inglaterra. E ao longo da temporada ele se mostrou capaz, importante e um dos caras mais decisivos do Atlético, Valu. Não, só ia dizer que ele vira a chave na final do Mineiro. Dali em diante ele começa... Ou seja, foram 11 jogos. 11 jogos. E além disso... o tempo que se demora, né? Já tá demorando, muito, demais. Já era para ter algo mais fechado. Mas permite que o dono do passe do jogador vai também apertando a corda, né? Sim. Porque ele vê que você tá precisando, vê que a torcida tá criticando, vê que tá ficando uma coisa urgente. Aí o time estreia na temporada, faltando jogador. Fica evidente que precisa, então esses 5 milhões que o Santos estava pedindo antes, lá em dezembro, já cresceu. Então, olha só, o Santos que antes aceitava os 5, agora já quer mais. Aí o Botafogo, ele quer o 7, mas ele quer do jeito dele. À vista. Isso vai só piorando, não tem jeito. Então tem que dar um jeito de acelerar, pelo menos um desses, para ter o cara ali. Porque senão depois vai ficar cada vez mais difícil. E falaram de vários, né, Pre? Isso que o torcedor tá ficando mais irritado. E não chega nenhum. Agora posso falar um negócio? Pode. Acho que o Galo pode ter um reforço, que a galera não tá contando. Bernard. Eu trato como reforço, porque o Bernard não chegou ainda. Mas eu acredito que ele possa chegar. E de verdade, se não for para acreditar que ele pode chegar em 2025, não tem por que nem defender a contratação dele em 2024, no meio do ano. Então... eu acredito Como você fala bobagem, presidente? Eu acredito que ele precisa de adaptação. E, sinceramente, eu tô botando fé. Eu tô botando fé que todo mundo que é contra o Bernard vai calar a boca, que esse ano ele vai ser importante. E aí, Alto, na medida em que você tem o Bernard no nível do Bernard, e eu não tô falando do Bernard de 2013, não. O Bernard que tava jogando muito bem como meia por dentro, lá na Grécia, até vir pro Galo. Que, inclusive, o dono do time dele na Grécia, depois que ele acertou com o Galo, tava disposto a pagar a multa pra ele não vir mais e continuar lá, porque ele tava em alta. Então, eu tendo a acreditar que o Bernard... Desculpa, Thiago, calma. Para com isso, Presunto. Você quer acabar com a carreira de um cara por conta de um semestre. Você quer em um semestre condenar o cara que teve uma carreira de 10 anos em alto nível, Thiago. Não tá jogando nada. Não tá jogando aonde? Não tá jogando aonde? Ninguém tá jogando. Não é que tá jogando nada. Tem ninguém jogando. Você não tem respeito. Tem 2 meses que ninguém joga bola. O torcedor atleticano tá cansado de sofrer. E você não tem respeito com o atleticano. Para de bobagem, Presunto. Enfim, eu acho que o Bernard pode ser um reforço pro Galo nessa temporada. Eu acredito nisso. Eu também acho. Eu tento dar uma chance ao chegou em crédito. 2024. Deve ser uma das missões do Cuca, a missão do Cuca, isso. Pra mim tem que ser uma das missões. Gente, o ano é 2025, não é 2013 não, viu? Ô, Thiago, é 2025. a gente sabe que Orlando emociona, Thiago. A gente sabe que Orlando emociona. Tá tudo bem. Feliz 2025 em 2024 agora ele tá na terra do bola, Pateta, Thiago. né? Antes de vir pro Galo, ele tava jogando bola, Thiago. Thiago. Em 2024 ele estava jogando bola. Eu entendo que o Preto está colocando é porque ele teve uma temporada tão ruim no Atlético que eu não consigo imaginar que ele vai piorar. Ele ainda não chegou. Exatamente. Ele está no Atlético. O futebol dele não chegou. E o Cuca pode ser o cara que vai fazer essa mudança. É uma missão e com a ressalva que o treinador do Pre tem. muito importante. Ninguém aqui está falando do Bernard de 2013. Esquece. Está falando do Bernard de 2023, o próprio Bernard de 2024. Só o seguinte... a temporada, a janela fecha 28 de fevereiro, mas só lembrar para quem está eventualmente mais tranquilo, o Campeonato Brasileiro começa em março.
Março, exatamente. Exatamente. Um campeonato que começa tão cedo, o torcedor, muitos torcedores me xingaram, porque eu peguei e falei da janela do Atlético, uma janela lenta, uma janela que não teve movimentos, e eu continuo afirmando, a janela do Atlético Você tá sendo xingado? Muito. Tamo junto. Muito. Também tô. Então, é muito... Eu não, povo gente, mesmo. a janela do Atlético, ela é ridícula. Eu não posso tratar com normalidade a janela do Atlético. Os nomes que chegaram, 2 desses nomes, só vieram por causa de uma das principais peças terem ido embora, que é o Paulinho. Chegou o Gabriel Menino, chegou o Patrick, eles só chegaram por causa de uma emenda. E nenhum titular indiscutível, né? E de um titular indiscutível. Não, de um cara... Não sai o titular indiscutível. Na verdade, o Galo perdeu. Na verdade, o Galo já perdeu o Batalha, que é titular indiscutível. Indiscutível. O Galo perdeu o seu melhor defensor. Isso. Pra mim, o Batalha é o melhor jogador do sistema defensivo do Galo. É o Batalha, e o seu principal artilheiro. Ele chama Rodrigo Batalha, não Fernando Hierro. O Galo perdeu a melhor peça do seu sistema defensivo e o seu principal artilheiro das últimas 2 temporadas. Esse é o tamanho das perdas. E o tamanho das chegadas é Patrick, Gabriel Menino e o Natanael. Valores complicados de serem engolidos. É isso que eu tô falando. Então, muito torcedor, só pra concluir, muito torcedor veio me... não, é que isso, a janela só... Velho, então tá. Então pensa em contratar no dia 27 de fevereiro, quando que esse cara vai estar nos trinks para pegar e fazer força para o Atlético ao longo da temporada. E quem vai ser contratado lá nesse período? Como que você tem que movimentar seu grupo de inteligência para pegar e buscar um grande jogador no mercado do exterior? Cara, então o que eu estou dizendo é, o Atlético precisa ser mais ágil. Eu tô vendo o Thiago balançar a cabeça, mas Thiago, você ama a janela, você ama esse período de movimentações. Você concordar que o Atlético a passos lentos tá fazendo um movimento ok, muito vai me assustar, Thiago. Não, Eltinho, é que eu acho que a janela é ruim. Eu não concordo que ela seja ridícula, como você disse. Eu acho que ridículo é um adjetivo muito pesado. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. O Atlético está buscando bons jogadores. Você mesmo vai elogiar o Júnior Santos aí quando eu sair daqui. Você mesmo vai elogiar os jogadores que o Atlético está tentando contratar. Soteldo, Coelho. O Atlético está tentando fazer uma boa janela. Eu acho que o Atlético está demorando. E acho que isso é muito em função do diretor de futebol que não tem capacidade para tal. E não teria problema nenhum em falar isso com ele. Acho que o Vitor hoje não está capacitado para o cargo. Não está preparado para o cargo. Não está mesmo. Mas o ponto hoje é o seguinte. Eu acho que o Atlético ainda tem algum tempo para fazer essa janela. O ideal era que o time tivesse pelo menos desenhado nesse momento, que o Atlético já tivesse conseguido algumas contratações. O Atlético demorou muito a escolher seu treinador. O Cuca foi anunciado acho que dia 28 de dezembro. Era um sábado, final de ano, depois do Natal. E hoje a gente olha para esse Atlético e a gente fala, peraí, tem muita coisa aí que o Atlético já podia ter encaminhado. Isso aí, torcedor atleticano, o Galo confirma aí já com o texto, né? E o Botafogo, as negociações pela compra de Júnior Santos. Só falta últimos detalhes agora para o Atlético anunciar a contratação do atacante. Contratação muito importante para o Galo. O Galo também tem conversas avançadas com o Coelho. Tá nos detalhes lá para poder também o Galo confirmar essa contratação. O Galo que queria envolver no negócio o atacante Palácios e também o zagueiro Igor Rabelo, mas Igor Rabelo não quer ser negociado com o Atlético Paranaense, até por devido o Atlético Paranaense jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E também, Soteldo, que o Galo estava interessado na contratação do jogador. O Galo está até disposto a pagar os 5 milhões de dólares pedido pelo Santos, primeiramente, mas agora o Santos dificulta a negociação e pede um pouco mais, pelo jogador. Então, o que dificulta aí essas negociações. Peço sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos e qualquer atualização de negociação do Atlético que fizer, qualquer contratação a gente trazer aqui em primeiríssima mão.